Fala pessoal, voltando aqui com a nossa aula, eu já criei aqui nosso formulário de contato, tá? Calma, cabeça, não se apavore. Esse daqui vai ser o corpo da mensagem que a gente vai enviar para o nosso usuário, tá? Então aqui em app, por exemplo, o que a gente vai ter? Ó, tem o message, inclusive aqui não é mais Academy, é Satellasoft. Eu tinha feito um modelinho, a gente acabei trocando, né? Mas tudo bem. Então, satellasoft.com. Deixa eu só ajustar aqui, porque a gente vai usar isso daqui depois, né? Então, eu tenho aqui os meus textos, né? Meu formulário. E eu tenho aqui também uma incorporação do Google Web Fontes, que ele está usando aqui a fonte arquivo, o arquivo, tá bem? Então, isso daqui, galera, eu montei, tá? Esse aqui é algo bem pessoal, vai do seu sistema. Eu quero que sempre seja enviado assim para o nosso usuário, tá? A gente vai ter um probleminha mais para frente com essas imagens aqui, mas a gente vai anexar elas no e-mail e vai resolver todo o nosso problema, ok? Então é o seguinte, olha, eu tenho aqui então o título do meu e-mail, eu tenho aqui a minha logo, aqui embaixo os sociais, tá? Se eu clicar aqui em Twitter, por exemplo, a gente vai lá para o Twitter do Satellasoft, ok? Para o Facebook, para o YouTube, para o Instagram. Inclusive segue a gente lá no Instagram, que lá eu posto bastante coisas novas que eu estou fazendo, tá bem? Alguns vídeos inéditos, coisas que eu não publico aqui no canal vai para lá, enfim, vão lá. Então aqui é a nossa mensagem, tá? O que a gente vai precisar? Do nome do usuário, tá enviando a mensagem, do e-mail, do assunto, a data que ele enviou, tá? Isso aqui já é nós que vamos pegar, a data, o IP que ele está utilizando para fazer o envio da mensagem, o browser que ele está utilizando e a mensagem. Sim, nós precisamos fazer esse rastreamento, tá? Dependendo do sistema aí, eu pego até o GET que ele está enviando, tá? Qualquer operadora que está sendo utilizado ali para fazer o envio a partir do IP dele. Mas, enfim, vamos ignorar essa parte e continuar. Então é o seguinte, galera, a partir de agora eu vou fechar tudo isso daqui. A gente não vai mais usar isso daqui por enquanto, e aqui em app a gente vai criar um novo arquivo. Email settings.php, ok? Class, melhor, PHP, né? Que possa apagar. Class email settings, ok? Se bem que aqui você vai ter algumas funções, né? Ok. Então, criar algumas constantes. Define host. Deixa eu copiar aqui do outro que eu vou usar as mesmas configurações. Então, eu tenho aqui as informações do meu servidor de e-mail. Óbvio que durante a execução desse vídeo, esses dados aqui não existam mais. Então, você vai colocar aí a saída de e-mail do seu servidor, a porta de saída, o seu usuário e a sua senha, tá? Dá para fazer envio com Gmail também, com Hotmail, se eu não me engano, tá? Então, se você não tiver um servidor de e-mail, daqui para frente você não vai conseguir continuar com as aulas. Ou até vai, mas não vai conseguir fazer os testes, tá bem? Então, eu tenho aqui essas configurações por padrão. Seguinte, o que nós vamos precisar fazer nesse exato momento? Aqui no Google, eu vou vir em Package List. Como você já sabe, a gente vai fazer a instalação do PHP Mailer. E o PHP Mailer vai ser feito via Composer. Então, se você não sabe instalar o Composer, procure no Google Composer. É bem simples, tá? No Windows é muito fácil, é Next, Next, Next. Aqui tem o download dele, você vai vir em Download. E aqui você pode fazer o download do executável para o Windows, ok? Então, Composer Setup. E você faz a instalação aí. Então, nesse caso aqui, que eu vou fazer? Olha, eu vou vir aqui em cmd, o prompt de comando, e eu preciso vir para esse diretório aqui, onde nossa aplicação se encontra. Então eu vou copiar aqui o meu diretório, tá? E vou colocar cd e o caminho do meu diretório, tá? No caso aqui, o Atom já me dá essa opção de copiar o caminho do meu projeto. Se você não tem essa opção, basicamente o que você vai fazer? Vir aqui e copiar, ó. Ok? Vai dar na mesma. Ok, então cd espacinho, nosso caminho, ok. Eu já estou aqui dentro agora, tanto é que se eu vier aqui colocar mkdir teste, olá, olá, ele vai criar pra gente um diretório aqui dentro. Teste, olá, olá, rmdir, enfim.
Então já estamos aqui dentro. Aqui no package list, ele já dá pra gente como que nós vamos instalar. Então é bem simples, olha, vou copiar isso daqui, vou colar aqui dentro, composer require phpMailer barra phpMailer, ele já vai instalar pra gente aqui a pasta vendor e tudo mais, tá? Então agora é só aguardar a instalação, isso pode demorar um pouquinho de acordo com a sua internet. Ok, instalou aqui então, posso fechar essa aplicação aqui. Note que a gente tem a pasta vendor, pasta composer, phpMailer e tudo mais aqui, certo? A gente precisa incorporar esse arquivo aqui. Então para isso, require once, né? O require ele incorpora um arquivo, caso ele não exista, ele para a execução do projeto. E o once, se ele já tiver importado o script, ele não importa de novo, tá? O include não, ele vai incluir várias vezes, independente se foi ou não já carregado, tá? Então aqui, barra, de acordo com o meu projeto aqui, vendor barra autoload.php ou .php, bom e velho português, né? Pois bem, então aqui a gente já tem esse arquivo e vamos dar uma lida aqui nas especificações de como é que a gente vai usar isso daqui, né? Então aqui ele pede para a gente incorporar como a gente está usando o namespace, tá? A partir de agora, com o sistema de autoload, ele pede para a gente usar aqui, ó, use phpMailer e o exception. Então vamos colocar isso daqui aqui, ó. Só que agora a gente vai precisar do seguinte, né? Antes da gente partir para cá, para os exemplos e tudo mais, é importante que a gente transforme esse template em HTML, ok? Então como que a gente vai fazer isso? Em HTML não, né? Em uma função PHP. Então eu já tenho essa funçãozinha aqui que eu já criei antes, tá? Pra gente não precisar fazer isso aqui durante as aulas. Basicamente o que eu fiz aqui? Eu peguei esse message, copiei na cara dura, Ctrl C aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui dentro. Ó. Se você for ver, um Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu tenho uma função que chama return HTML body. Então, recebe o nome, o e-mail, o assunto e a mensagem para quem a gente vai enviar. Tá? E aqui eu tenho outras variáveis aqui dentro de controle que eu falei que a gente ia pegar. Nesse caso aqui o date time, year, mother day. Ok? Então ano, mês e dia, horas, minutos e segundos. Aqui o nosso IP, através da variável server, é uma variável global aí. Com índice remote address. Aqui em server HTTP user a gente pega o navegador do usuário, tá? E aqui dentro a gente só exibe o valor, tá? Então aqui nós temos o nosso valor. Só que aqui eu acho que ele já tá com o nosso problema resolvido, né? Deixa eu ver aqui, tá. Enfim, se a gente passar exatamente, a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Mas se eu passar o valor direto aqui, mg, logo, white, lá no servidor, ele não vai ler desse jeito, ele vai ficar faltando essa imagem, tá? Porque aqui é o caminho local do nosso sistema. Ah, mas Gunnar, eu posso colocar o caminho do meu servidor, eu posso lá copiar o URL do servidor e colar. Pode sim, só que tem um problema, você vai gerar um pouco de tráfego, toda vez que um e-mail for aberto, vai gerar um tráfego lá no seu servidor. Tá? Isso não é legal, até porque os próprios leitores de e-mail já bloqueiam o acesso externo. Então se você tentar importar uma imagem, tentar importar ali um arquivo que seja, ele vai bloquear por padrão. Então não vai rolar. Então a forma mais fácil é você anexar esses arquivos por e-mail e referenciar ele, tá? Então aqui no caso do seed, a gente vai ver isso depois e eu passo a minha imagem que eu quero incorporar aqui. Essa imagem vai ser enviada como anexo e lá dentro a gente referencia ela aqui, pega aquele anexo e joga ela aqui dentro. Mas enfim, isso fica para depois. Então, como vocês já viram, o mesmo corpo aqui não mudou nada, inclusive até aqui naquele template eu já deixei as variáveis definidas, tá? E-mail, subject, datetime, IP address e message. Aqui os links para os sociais, tá? Sem nenhum segredo. Pego essa informação, monto esse corpo HTML e retorno ele aqui para a gente poder estar utilizando, tá? Poderia até dar um return aqui direto, mas deixar uma variável que fica mais organizadinho, né? Então aqui a gente tem o nosso template, certo? Então antes da gente montar aqui o nosso método de envio, a gente vai vir aqui no phpMailer e entender algumas coisas. Primeiro, a gente vai criar uma instância, tá? Aqui ele já está fazendo a require do autoload.
nós já temos também. A gente vai criar uma instância do PHP-Mailer, passa true aqui, opcional, tá? Para ativar as exceções, não precisa passar nada se não for ativar exceções. Aqui é o modo de debug, ele vai ativar os debugs, tá? Isso a gente desativa depois, para não exibir mensagens que não sejam 1 e 0 ou verdadeiro ou falso. Então o valor 0 ali não exibe nada. Se tá tudo ok, tudo funcionando, tá? Normalmente a gente ativa essa opção aqui, deixa 1 ou 2 quando a gente está testando, tá? Aqui no caso, se é SMTP, o tipo de envio, sim, é SMTP. Aqui ele pede o host, se vai ter autenticação do tipo SMTP, no caso vai ter. O usuário, a senha, o tipo de security servidor, no caso o meu servidor usa TSL, tá? O tipo de criptografia. Aqui é a porta que a gente vai estar utilizando. E aqui para quem que ele vai enviar, enfim, tá? Que cópia carbono, se ele vai replicar para quem, cópia oculta, tudo mais. Isso a gente vai ver melhor depois no nosso próprio método. Aqui nós podemos anexar arquivos, ok? Então posso colocar passo a imagem aqui, tá? Os caminhos. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. Aqui se a mensagem vai ser do tipo HTML, padrão sim, claro, né? A gente tem aqui todo o nosso corpo aqui. E sim, vai ser um HTML. Tem algumas limitações de caracteres ali, algumas coisas que você não consegue usar. Mas enfim, por segurança do próprio leitor, tá bem? No caso do inbox, do Gmail, enfim. Aqui o body, aqui o assunto que a gente está submetendo para o nosso usuário, qual que é o assunto que a gente vai receber na nossa caixa. Aqui é o corpo do nosso elemento, então aqui vai vir esse HTML aqui, tá bem? E aqui uma alternate body, então caso o nosso corpo não seja exibido, a gente vai exibir aqui, ó. Por exemplo, este corpo não pode ser exibido porque você não tem um leitor de HTML. A gente chama aqui o send, que ele retorna um true ou false, aqui ele não colocou nada, mas enfim, acho que é isso, ele retorna um true ou false, não lembra. E aqui, mensagem foi enviada, bem simples, né? No caso, já deixei pronto também essa função para a gente não perder tempo. Então aqui na nossa classe email settings, a gente vai colocar aquela função que eu criei aqui. Eu recomendo você ter uma classe como essa, email settings, e sempre que você for enviar um e-mail, seja lá no módulo da controladora tal, na action tal, você sempre chama essa classe aqui de configurações de e-mail ou messages, porque se você precisar alterar alguma coisa, você altera aqui. Por exemplo, todos os e-mails que eu for enviar, todos, independente, qualquer e-mail que saia do servidor Satalasoft, como exemplo aqui, vai ter que ter esse corpo aqui, tá? O que muda? Muda só o corpo, tá bem? Então, nesse caso aqui, vai mudar só esse conteúdo aqui, tá? Então, por exemplo, como é um formulário de contato, eu vou passar aqui o e-mail, o subject e tudo mais. Caso eu tenha vários métodos de envio ali, eu vou remover isso aqui, claro, porque é opcional, e só passo aqui o body, então tipo corpo, e passo o HTML com corpo. Então ele vai pegar já o que já existe aqui, o cabeçalho, o rodapé, tudo certinho, e só vai incluir o corpo que muda ali de uma controladora, de uma classe ou outra, tá? Aqui no nosso caso não tem tanta diferença assim, tá bem? Então bora lá entender isso daqui. Aqui a gente vai habilitar o modo de exceção, inclusive a gente importou a classe de exceções aqui em cima. A gente tem uma função chamada de send message, e aqui ele recebe o nome completo, o e-mail, a mensagem, perdão, o assunto e a mensagem, tá? Mesmo que a gente use aqui para montar o nosso corpo de elemento. Aqui a gente tem o nosso HTML, que retorna essa função aqui. A gente tem uma instância do PHP-Mailer, que a gente importou aqui em cima. Aqui o SMTP debug eu vou deixar em 2, tá? Mas a gente vai trocar isso depois. A gente tem o char7 que é o TF8, muito cuidado com isso daqui, tá? Eu acho que aqui no exemplo ele não mostra o TF8, tá? Não mostra, mas isso daqui é para não ter erros de acentuação. Aqui sim vai ser do tipo SMTP, usuário, senha, né? Vai ter autenticação SMTP, sim, security vai ser SSL, tá? A porta do nosso servidor. Aqui é de quem está enviando, então o usuário que digitou lá no formulário. Aqui é o full name, tá? O nome completo do usuário que está enviando. Aqui é para quem que eu vou enviar. No nosso caso aqui é para a gente mesmo, para quem está desenvolvendo, lá para o e-mail de contato do suporte, do saque, atendimento ao cliente. Então aqui viewmail@satalasoft.com, tá?
coincidentemente o mesmo cara que a gente está usando aqui no usuário e senha. Aqui o assunto, então, contact form, tá? O contato do site. Normalmente eu sempre coloco lá o assunto que é, tá? Então tá vindo lá do formulário tal, ou você simplesmente pode colocar aqui o subject, não tem problema. A gente pode até colocar aqui subject. Aqui, lembra que eu falei que a gente precisava anexar as imagens para que não haja problema? Então, eu coloco CID, eu dou um nome aqui, tá bem? Mesma coisa aqui embaixo, olha. CID YouTube, CID Facebook, aqui no SRC. E aqui em cima aqui que eu falo para ele, eu falo o seguinte, ó, PHP Mailer, você vai trocar tudo que tiver CID por essas imagens aqui, tá? Então ele vai enviar essas imagens em anexo e o próprio PHP Mailer já vai fazer a substituição lá pra gente, tá? A gente vai ver isso aqui mais na prática daqui a pouco. Aqui nós ativamos o HTML, se a gente quer enviar HTML, adiciona o assunto e adiciona o corpo da nossa mensagem. Aqui a gente vai colocar o alternate body, eu vou manter o default aqui, este corpo precisa não foi lido por um leitor HTML, algo assim. E aqui a gente manda enviar, tá? Então se ele chegou aqui, tá? Perdão, ele não retorna um true ou false aqui, igual eu tinha falado antes. Se ele chegou aqui, então é porque ele conseguiu enviar. Caso ocorra algum erro, vai cair aqui no exception, ele retorna um false, tá? Então, return true. Então, isso daqui já é o suficiente para a gente estar enviando o nosso e-mail. Lembrando mais uma vez que nem não percam tempo tentando usar isso aqui, que eu vou ter que remover por segurança, né? Mas você consegue usar aí do Gmail sem muita dor de cabeça, ok? Então, isso aí e nos vemos na próxima aula.